Estamos nos aproximando cada vez mais de uma intervenção militar, um ataque total dos Estados Unidos à Venezuela. A liderança venezuelana já está se preparando para isso. Já faz algum tempo que os militares foram instruídos a ficarem de prontidão. E Nicolás Maduro agora declarou que decretaria estado de emergência imediatamente se seu país fosse atacado. Isso lhe daria imediatamente mais poderes executivos para enfrentar tal cenário. E isso não é apenas fruto da imaginação do Sr. Maduro. Está muito presente na mente de muitas pessoas nos Estados Unidos, já que agora há mais de 6.500 militares destacados no Caribe. E só para deixar claro, estamos falando da Venezuela bem aqui embaixo, ou seja, nem tão longe da costa dos Estados dos Mapes. E este é um cenário com o qual os Estados Unidos vêm flertando há muito tempo. O governo do Sr. Maduro é, de fato, um grande incômodo para Trump e para o governo dos Estados Unidos em relação a como o hemisfério deveria ser organizado. Deixe-me apenas afirmar aqui que já sabemos, você talvez se lembre desta foto, que, em 2019, os Estados Unidos decidiram reconhecer um líder diferente na Venezuela. O Sr. Guaidó, que você vê aqui na foto, chegou a ser convidado para a Casa Branca como líder da oposição. Na época, o Sr. Guaidó era o presidente do parlamento venezuelano. E o governo Trump decidiu deixar de reconhecer a liderança do Sr. Maduro e, em vez disso, reconhecer o Sr. Guaidó. Guaidó houve a declaração de 23 de janeiro de 2019, quando o Sr. Trump, em seu primeiro mandato na época, disse: "Hoje estou reconhecendo oficialmente o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Juan Guaidó, como presidente interino da Venezuela, em seu papel como o único ramo legítimo do governo devidamente eleito pelo povo venezuelano." Esse era o plano em 2019, e foi então respaldado por muitos esforços para forçar a saída do Sr. Maduro, apoiando o Sr. Guaidó de forma bastante desesperada, na esperança de que dentro da Venezuela houvesse impulso suficiente para tirá-lo do poder. Houve fluxos migratórios da Venezuela. Na época, a Venezuela estava sob sanções econômicas muito rigorosas. Eles ainda estão, mas as sanções estavam realmente pesando bastante em 2019 e 2020, a ponto de as pessoas ficarem sem itens essenciais, até mesmo suprimentos alimentares. Houve todo um movimento de protesto organizado, e bens humanitários estavam chegando da Colômbia para a Venezuela, com o Sr. Guaidó como um dos líderes dentro da Venezuela, defendendo a recepção dessa ajuda, e tudo o que era necessário para fomentar esse momento de mudança de regime. No entanto, esse esforço acabou perdendo força, e não aconteceu. Agora a situação atual é um pouco diferente, porque a Venezuela teve novamente eleições presidenciais, e foi novamente o Sr. Maduro quem venceu essas eleições. Pelo menos é isso que a Comissão Eleitoral Venezuelana nos diz. Electoral Commission is telling us, the United States at the moment is taking the position that Os Estados Unidos, no momento, estão adotando a posição de que o Sr. Maduro é novamente ilegítimo e que essa eleição foi, na verdade, vencida pela oposição. E que até mesmo comissões eleitorais dos Estados Unidos certificam que foi a oposição que venceu oficialmente. Os Estados Unidos, é claro, reconhecem apenas o que querem reconhecer. E por isso, agora novamente, o Sr. Trump, em seu segundo mandato, afirma que o Sr. Maduro não é o presidente legítimo da Venezuela. Por que isso importa? Eu vou explicar em um momento. Mas estamos vendo atualmente, na verdade eu acho, os preparativos para a segunda parte do que começou em 2019, durante o primeiro mandato de Trump. Enquanto isso, também soubemos que os preparativos para intervenções na Venezuela, durante o primeiro mandato de Trump, foram muito longe. Este é um breve relato das memórias do então Ministro da Defesa, Sr. Mark Esper. Vou ler apenas alguns trechos disso. O governo Trump considerou abertamente uma invasão militar da Venezuela, chegando ao ponto de discutir o plano com figuras da oposição, como revelou o ex-secretário de Defesa dos Estados Unidos, Mark Esper, em suas memórias recentemente lançadas. Essas memórias foram publicadas em 2022,
Então a informação que estamos lendo aqui já tem 3 anos. Esse livro do Esper agora está bem divulgado, e os planos que foram feitos para tomar a Venezuela, ou atacar a Venezuela, e promover uma mudança de regime agora são muito bem conhecidos. Vamos ler um pouco mais do que o Sr. Esper nos conta. Let's read a little bit more what Mr. Esper tells us. Esper, who served as Secretary of Defense from July... Esper, que serviu como secretário de Defesa de julho de 2019 a novembro de 2020, escreveu em seu livro Um Juramento Sagrado sobre uma reunião na Casa Branca em 5 de fevereiro de 2020 entre autoridades da Casa Branca, incluindo o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e figuras da oposição venezuelana Juan Guaidó, Julio Borges e Carlos Vecchio. Um ano antes, Trump havia reconhecido Guaidó como presidente interino da Venezuela, como parte de um esforço para destituir o Sr. Maduro. Esper escreve que, com base na resposta de Guaidó durante a reunião, concluiu que a oposição estava disposta a aceitar o apoio dos Estados Unidos para uma invasão da Venezuela a partir da Colômbia, usando mercenários treinados pelos Estados Unidos, mas que o líder oposicionista estava mais interessado em que tropas americanas invadissem diretamente a Venezuela. Então, eles realmente foram extremamente longe em 2019, já planejando como uma invasão da Venezuela poderia ser realizada. Isso é revelador, claro, porque neste momento estamos novamente lendo sobre reuniões nos Estados Unidos entre autoridades americanas e forças da oposição. Há um artigo do New York Times que saiu agora, hoje ou ontem, intitulado Principais assessores de Trump pressionam para destituir Maduro do poder na Venezuela. Um movimento de oposição, cujas figuras se reuniram com autoridades dos Estados Unidos, afirma estar se comunicando com Washington sobre planos para desmantelar a estrutura criminosa de Nicolás Maduro. Então, estamos de volta a 2019. Estamos de volta à Casa Branca, agora planejando secretamente com certas figuras da oposição venezuelana. Grande parte da oposição está fora da Venezuela, é claro. E os Estados Unidos agora estão planejando com eles como realizar da melhor forma essa operação de mudança de regime. Oficialmente, é claro, isso não é apresentado como tal operação. Oficialmente, o Sr. Trump e sua equipe nos asseguram que se trata de uma operação antidrogas. Aqui vamos nós, apenas alguns trechos deste artigo interessante. Como os funcionários do governo afirmam que o Sr. Maduro está no topo da rede de cartéis da Venezuela, eles podem argumentar que removê-lo do poder é, em última análise, uma operação de combate ao narcotráfico. Então, senhoras e senhores, não se deixem levar. Isso não tem nada a ver com os Estados Unidos intervindo nos processos políticos internos de um país vizinho. Na verdade, trata-se apenas de narcóticos. O Sr. Rubio e o secretário de Estado citam repetidamente a acusação do Departamento de Justiça de 2020 contra Maduro e outros oficiais venezuelanos por tráfico de drogas. Recentemente, Rubio descreveu o Sr. Maduro como um fugitivo da justiça americana e o chefe de uma organização terrorista e criminosa que tomou conta de um país. Portanto, isso também é muito semelhante a outras abordagens dos Estados Unidos, que são ainda mais antigas do que o primeiro governo Trump. Aqui dê uma olhada. Onde está? Look at where is it? This one here, the good old Operation Just Cause. Esta aqui, a velha e boa Operação Just Cause, lá em 1989, quando os Estados Unidos intervieram no Panamá para tirar do poder o líder do país na época, Manuel Noriega, um informante da CIA, um agente da CIA dos Estados Unidos, que era um dos líderes das Forças Armadas panamenhas, mas que acabou saindo do controle e começou a fazer coisas que os Estados Unidos não gostavam de ver. Por isso, decidiram simplesmente atacar e tirá-lo do poder, e de fato o levaram para os Estados Unidos, onde ele foi preso por muitos e muitos anos como chefão do tráfico, um traficante de drogas. Então, usar as drogas como desculpa para intervir na América do Sul e Central não é novidade. Isso já é uma velha tradição, se quisermos colocar nesses termos. If we want to put it in those terms, and it seems that this playbook is now being warmed up again. E parece que esse roteiro está sendo reativado agora para
Ou essa narrativa está sendo reativada agora para servir ao roteiro que havia sido iniciado anteriormente, no começo de 2019? Tirar Maduro do poder e instalar alguém que esteja muito mais disposto a trabalhar de perto com os Estados Unidos, ceder direitos de petróleo e de perfuração e, provavelmente, direitos sobre minerais de terras raras aos Estados Unidos. Esse seria um governo que os Estados Unidos gostariam de ver no poder, é claro. Então, no momento, estamos nesse joguinho em que o governo dos Estados Unidos nos diz que tudo o que querem fazer é combater o tráfico de narcóticos. E isso fica realmente bizarro, porque na verdade, esse artigo também, mais para o final, diz muito claramente, veja, de acordo com as Nações Unidas, o produto base em... Desculpe, vou começar de novo. As Nações Unidas afirmam que a maior parte da coca, o produto base da cocaína, vem da Colômbia e, em menor grau, do Peru e da Bolívia. Embora parte da cocaína saia da América do Sul pela Venezuela, o país não é uma fonte principal de drogas com destino aos Estados Unidos, segundo um relatório de 2020 da DEA. Além disso, a atual crise do fentanil nos Estados Unidos não é causada pela Venezuela. O fentanil não é produzido na Venezuela. A maior parte do fentanil é produzida no México, com ingredientes que, segundo os Estados Unidos, vêm da China. Então, basicamente, os Estados Unidos têm todos os motivos para culpar todos ao seu redor por uma crise de drogas criada por eles mesmos. E em vez de tentar ajudar as pessoas que realmente começam a usar drogas porque suas vidas são miseráveis, os Estados Unidos agora dizem, não vamos focar no lado da demanda. Vamos focar no lado da oferta. E nós atacamos o lado da oferta com força letal, porque provavelmente não preciso lembrar você de que os Estados Unidos já atacaram 3 embarcações civis no Caribe, que o governo Trump acusou de serem traficantes de drogas, e simplesmente as explodiu. 17 civis já morreram nesta guerra às drogas. E nós, é claro, não sabemos se é verdade que essas pessoas estavam traficando drogas. Temos apenas que aceitar a palavra do governo dos Estados Unidos, de acordo com relatórios de inteligência, como verdade. Porque já aconteceu alguma vez de o governo dos Estados Unidos dizer uma inverdade? Já aconteceu antes de os Estados Unidos mentirem sobre o motivo para entrar em guerra com outro país? Não, é claro que não. Isso nunca aconteceu antes. No, of course not. It has never happened before. Hence, also this time it must be true. And if you believe that, Portanto, também desta vez deve ser verdade. E se você acredita nisso, então eu tenho uma ponte ainda maior para te vender. Talvez uma no Golfo de Tonkin ou em algum lugar assim. De qualquer forma, estamos nesse joguinho de justificativas. Esse jogo muito superficial e muito fácil de enxergar, de construir argumentos para uma intervenção militar direta, desta vez na Venezuela. O que vai acontecer novamente? É difícil prever exatamente, mas vemos que o roteiro iniciado em 2019 continua. O artigo do New York Times nos diz que na eleição do ano passado, cerca de 70% da população votou no Sr. González, o rival do Sr. Maduro nas eleições, de acordo com as contagens em papel das urnas coletadas pela oposição. According to paper tallies from voting machines collected by the opposition, the Carter Center, an independent vote monitor... O Carter Center, um monitor independente de votos, considerou que a contagem da oposição era precisa, mas os militares venezuelanos permaneceram leais ao Sr. Maduro, apesar de anos de salários baixos e repressão política. Assim, o The New York Times nos informa que, de acordo com o Instituto de Monitoramento Independente, que leva o nome de um presidente dos Estados, o Sr. Maduro é considerado ilegítimo. Portanto, os agora têm justificativa para fazer o que fazem. E, claro, os Estados Unidos remandam a recompensa de 50 milhões de dólares. Maduro to $50 million. So the current Trump administration is doing everything. Então, o atual governo Trump está fazendo tudo o que pode para fingir que o Sr. Maduro é um criminoso e um líder ilegítimo da Venezuela e que ele precisa ser levado à justiça dos Estados Unidos. E na verdade essa retórica é bastante forte. O Sr. Rubio realmente diz isso. Rubio afirma: Maduro não é o líder legítimo da Venezuela. Ele é um fugitivo da justiça americana que compromete a segurança regional e envenena os americanos, e queremos vê-lo sendo levado à justiça. Desculpe, quem disse isso foi Tommy Pigott, porta-voz adjunto do Departamento de Estado,
quando foi solicitado a comentar para esse artigo. Não foi o Sr. Rubio, foi o Sr. Pigott. Mas é a mesma ideia, certo? O Departamento de Estado está argumentando que ele é apenas um criminoso comum. Arguing that this is just a common criminal. Hence, there is no diplomatic immunity, hence there Portanto, não há imunidade diplomática. Portanto, não há necessidade de qualquer tipo de gentileza. Ele nem sequer é um líder político. Logo, o que vier a seguir tem sua justificativa no sistema judiciário dos Estados-membros. O que o sistema judiciário dos DSEMs disser sobre um líder de um país estrangeiro passa a ser a realidade, e a lei dos DSEMs basicamente se torna a lei mundial. E só para reforçar que estamos de volta a 2019, temos também este pequeno trecho aqui, em um artigo do New York Times sobre o capitalismo. Pedro Uruchurtu, assessor de Ms. Machado, uma das líderes da oposição na Venezuela, disse em entrevista que a oposição havia desenvolvido um plano para as primeiras 100 horas após a destituição de Maduro, que envolveria a transferência de poder para Edmundo González, que concorreu à presidência contra Maduro no ano passado. Observadores independentes afirmaram que a eleição foi marcada por fraude e que o Sr. González, que desde então foi exilado para a Espanha, foi o legítimo vencedor. Então, novamente, temos essas reuniões na Casa Branca. Temos discussões com a oposição venezuelana. Não importa que essas pessoas também não sejam eleitas. Não importa que essas pessoas também tenham eleições. Nenhuma reivindicação de falar em nome de toda a população venezuelana. Nada disso importa. O único ponto é que os Estados Unidos têm seu caminho e suas conexões na Venezuela e agora estão fazendo planos para o que vier a acontecer, o que, é claro, levanta a questão: o que pode acontecer a seguir? Da última vez, eles tentaram um tipo de levante indígena contra o Sr. Maduro, que não foi forte o suficiente e não teve sucesso. Nesse meio tempo, também vimos como o governo Trump aprendeu a nem se preocupar mais com essas mascaradas de operações de mudança de regime e como deram um sinal verde para vários protestos e até ataques de decapitação contra facções que acusam de serem criminosas. Vimos como os israelenses receberam autorização para bombardear os líderes do Hezbollah no Líbano, como também foi tentado um ataque de decapitação contra o Irã, matando vários cientistas de alto escalão e até mesmo perseguindo líderes políticos e militares no Irã. Political leaders and military leaders in Iran, we have seen how the US greenlit the Vimos como os Estados Unidos autorizaram o assassinato de negociadores do Hamas no Catar. Portanto, a disposição dos Estados Unidos em usar força bruta para eliminar fisicamente pessoas de quem não gostam agora é muito mais evidente do que antes. E quero dizer aqui que é absolutamente concebível que os Estados Unidos também possam mirar no Sr. Maduro e tentar, talvez até sob o pretexto de negociações e diplomacia, atraí-lo para um local onde saibam como atacá-lo e então eliminá-lo. Porque uma vez que só é eliminada fisicamente, não haverá outra escolha a não ser algum tipo de nova liderança. Agora, a questão para os americanos, é claro, é se essa nova liderança estaria mais inclinada a realmente trabalhar com os Estados-membros. Parece-me que, pelo menos por enquanto, na Venezuela, as estruturas reais de liderança, o próprio governo e o aparato estatal, provavelmente estão suficientemente firmes no comando para continuar, especialmente porque há uma força militar relativamente grande e um aparato militar que, obviamente, começariam a agir caso houvesse um ataque à liderança política. Ainda assim, os Estados Unidos se deparam com o problema de como eliminar Maduro e promover a mudança de, entregar o Estado e as instituições estatais a figuras políticas que estejam mais inclinadas a trabalhar com os Hamas. É por isso que eles precisam realmente conversar com esses líderes da oposição para entender se há ou não a chance de alguém assumir o poder que seja significativamente diferente. Porque, caso contrário, você só terá a próxima geração, o próximo Maduro, e isso certamente é algo que a Casa Branca não gostaria de ver.
E também sabemos que com cerca de 6.500 militares posicionados em frente à Venezuela e no Caribe neste momento, não é possível organizar uma invasão. Seriam necessárias muitas mais tropas para isso. Mas com a tecnologia moderna de drones e os sistemas de mísseis disponíveis para o governo Trump, seria possível, é claro, tentar realizar ataques diretamente contra a liderança, por exemplo. Ou os Estados Unidos poderiam tentar destruir sistematicamente a infraestrutura econômica, especialmente o pouco que restou da indústria do petróleo na Venezuela após as sanções, e causar ainda mais devastação econômica sob o pretexto de combater o tráfico de drogas. Também podemos imaginar os Estados Unidos simplesmente começando a bombardear vários locais na Venezuela hoje, praticamente à vontade, basicamente para intimidar toda a população a se levantar contra o Sr. Maduro, e claro, tomando o povo venezuelano basicamente como refém. Isso também é provavelmente algo que passaria pela cabeça desses lunáticos. No momento, não está claro para onde isso vai. Nós temos uma pequena esperança, que é o fato de que nem todo mundo no governo Trump realmente concorda. Isso é bem claro, o que esperaríamos, não só do movimento America First, mas também da ala não a outra guerra sem fim entre seus apoiadores e também em seu gabinete. Não lemos nada de Tulsi Gabbard, a chefe de inteligência, e sabemos, graças ao New York Times, que há alguns funcionários que se opõem a todas essas opções militares. Alguns altos funcionários dos Estados Unidos, mais notavelmente Richard Grenell, enviado de Trump à Venezuela e chefe do Kennedy Center, dizem que qualquer tentativa de remover Maduro à força seria equivocada. Esses funcionários argumentam que expandir a campanha contra a Venezuela para uma operação de mudança de regime arrisca colocar os Estados Unidos em uma guerra prolongada do tipo que Trump prometeu evitar. Mr. Trump promised to avoid. Mr. Grenell and his supporters say diplomatic negotiations is the best way. O Sr. Grenell e seus apoiadores dizem que negociações diplomáticas são a melhor maneira de proteger os interesses econômicos americanos na Venezuela. Agora isso é um vislumbre de esperança. No entanto, o Sr. Grenell, sendo obviamente parte do Departamento de Estado e do braço diplomático da administração dos Estados, naturalmente tenderia a argumentar que tudo deve ser feito por meio da diplomacia e não pela força militar. Por outro lado, Pete Hegseth, o secretário de guerra, e toda a obsessão do Sr. Trump em usar a guerra e o poder militar como forma de criar paz através da força. Esse grupo, o grupo neoconservador e o grupo obcecado pelo uso da força militar, estão atualmente certamente pressionando para colocar cada vez mais pressão sobre a Venezuela por meios militares, porque veem essas táticas de intimidação como algo que funcionará infalivelmente. O fato de que agora existem essas negociações ou conversas com líderes da oposição também é muito alarmante. E o Sr. Maduro, na semana passada, ou há 2 semanas, chegou a enviar uma carta aos Estados Unidos dizendo que está disposto a buscar a diplomacia. Mas essa carta foi ignorada, e o governo dos Estados Unidos atualmente não está tentando seguir a via diplomática com o Sr. Maduro. Parece que já foi tomada a decisão de que Maduro deve sair, e no momento há toda essa conversa para tentar justificar isso em termos de uma operação policial contra um cartel de drogas. É onde estamos. Espero que um ataque não aconteça, mas temo que estamos bem próximos desse cenário. But I fear we are pretty close from that scenario.